Bora lá então ver 2 exercícios, né, da aula 159 e 160, que são os 2 do o exercício 4. Então bora lá. Ele diz lá: "A rede foi montada sobre um tanque circular de 200 metros de diâmetro, segundo as especificações a seguir, onde O é o centro da circunferência. Calcule a área coberta pela rede e o comprimento do cabo de aço que sustenta a rede, preso a 6 estacas fincadas na borda do tanque." Então, são 6, né, que nós vamos ter que trabalhar aí. Então, bora lá. Primeira coisa, nós vamos fazer as estacas aqui para vocês enxergarem o que está acontecendo, tá bom? Então, uma, 2, 3, 4, 5 e 6. Perceba aí que ele deu, então, os graus para vocês aí de cada um que nós estamos fazendo. E aí ele foi surgindo aí alguns triângulos, né. Muito bem, perfeito. Então, nós vamos colocar lá, primeira situaçãozinha, tendo o centro O, o tanque, né, do tanque circular lá, o raio vai ser quanto? Então ele fala que é 200, né, ó, 200 metros lá, ó, o tanque circular de 200 metros, ó. Então nós vamos fazer o raio, que é igual a 200, vamos dividir isso por 2 e isso vai dar 100 metros. Nós vamos precisar dessa informação aqui. Então, nós vamos agora começar a mexer com a área coberta pela rede, que é essa parte roxa que nós temos. Então, vamos fazer assim. É comprido esse exercício, tá? Então, muito bem. É raio ao quadrado vezes o seno dividido por 2 que nós vamos fazer, tá bom? Então, raio ao quadrado, sin ao quadrado, vezes o seno de 30, que é esse seno aqui, e nós vamos dividir ele por 2. Mais, de novo, o raio elevado ao quadrado, vezes o seno de 60, que é o próximo aqui, ó, dividido por 2. Mais o raio ao quadrado, vezes o seno de 45 dividido por 2, que foi esse aqui, ó, de 45. Agora nós vamos fazer o de 30, né. Opa. Então, 100 ao quadrado, vezes o seno de 30 dividido por 2. E aí nós temos também o de 135, né. Então, mais 100 ao quadrado, vezes o seno de 135, fazer bem pequenininho que senão não entra, mas agora nós vamos ver quanto que tem aqui, ó, né. Então, uma circunferência tem 360 graus, então nós temos lá 30, 60, que no caso aí dá 90, né, mais 45 que dá 135, mais 30 que dá 165, mais 135 que dá 300, e aí falta somente o de 60 graus. Então nós vamos fazer lá 100 ao quadrado vezes o seno de 60 graus, dividido por 2, tá bom? Perfeito. Então nós vamos aqui retomar essas situaçõezinhas aqui da área para a gente poder chegar no valor total. Então vamos lá, fazer aqui embaixo, ó. Área é igual. Nós temos lá 100 ao quadrado, então 100 ao quadrado nós temos 10.000, mas é dividido por 2, então a gente já pode fazer essa divisão, então dá 5.000, né? Então vou fazer lá 5.000 vezes o seno de 30, que é metade. Mais, de novo lá, né? 5.000 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cante a musiquinha lá para você fazer, tá bom? Mais 5.000 vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Mais, foi o de 45, o seno de 30 de novo. 5.000 vezes 1 sobre 2.
mais agora o de 135. O seno de 135, nós vamos fazer a simetria dele lá. Seno de 135 para 180, ele está próximo lá do 180, quanto que falta? 45 graus, né. Então, nós vamos o seno de 135 é a mesma coisa que o seno de 45. Então, o seno de 45 nós vamos fazer lá, 5.000 vezes raiz de 2 por 2. Aí nós temos o de 60, né, agora o de 60 graus. Então, mais 5.000 vezes a raiz de 3 sobre 2, que é o último ali de 60 que nós temos. Então, feito. Ao invés da gente ficar fazendo tudo isso aqui, né, porque depois vai ter que somar, fazer divisão e tudo mais, eu acho que eu vou ter que ir lá para outra página. Será que dá para ver aqui? Vamos fazer aqui mesmo, vai. Então nós temos lá a área, opa, estou pegando aqui a canetinha. Então vamos lá. A área vai ser igual a 5.000, e aí as somas que foram feitas aqui, né, de 1 mais a raiz de 3 mais a raiz de 2, e tudo isso está em metros quadrados. Se você quiser fazer passo a passo, 5.000 dividido por 2, né, multiplicado por 1 dividido por 2, 5.000 raiz de 3 dividido por 2, você pode fazer que você vai ver que vai dar exatamente isso aqui, ó. Vamos fazendo passo a passo, tá, para vocês verem o que está acontecendo aí. Então nós temos 5.000 vezes 1 que dá 5.000, vamos dividir ele por 2 dá 2.500, mais 5.000 dividido por 2 dá 2.500 raiz de 3, mais aí 5.000 dividido por 2 dá 2.500 raiz de 2, mais 2.500 de novo, mais 2.500 na raiz de 2, mais 2.500, ó, para você ver, né, raiz de 3. Então aí, se você somar esse com esse, nós vamos ter lá 5.000, não é isso? Ó, 5.000. Perfeito. Se eu somar este com este, nós vamos ter 5.000 raiz de 3. E se eu somar este com este, nós vamos ter 5.000 5.000 raiz de 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que escrever o que nós escrevemos ali. 5.000 vezes 1, que deu 5.000, mais a raiz de 3, que dá 5.000 raiz de 3, mais a raiz de 2, que dá 5.000 raiz de 2. Então, eu fiz aqui no passo a passo para não haver dúvidas, tá bom? Então, feito esse, agora nós vamos aplicar a lei dos cossenos em relação a alguns ângulos. Aí eu vou falando alguns ângulos aqui para a gente poder vendo lá no nosso círculo, tá bom? Para poder aplicar isso aqui. Bora lá. Bom, agora nós vamos ter que aplicar a lei dos cossenos em alguns triângulos, né? Por exemplo, o AOB. Então, eu vou colocar aqui algumas letras, ó. O A, o B, o C, o D, o E e o F. Então, vamos denotar aqui, ó. AOB, né? Então, nós estamos falando AOB deste triângulo. Nós vamos ter que aplicar a lei dos cossenos no BOC, então, neste próximo triângulo aqui. Vamos ter que aplicar a lei dos cossenos no triângulo COD. Vamos aplicar a lei dos cossenos no DOE, tá bom? E vamos aplicar também no EOF. EOF. E por fim, o FOA, ó, que esse aqui que é o de 60, né. Sabendo disso, nós vamos aplicar a lei dos cossenos, né, então nós vamos ter lá assim, que AB é igual a DE. Como assim, pro? Aqui ó, 30 e 30, né, então nós vamos aplicar a lei dos cossenos lá. Então nós vamos fazer lá assim, 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado menos 2 vezes o 100 vezes o 100
vezes o cosseno de 30 graus. Pronto, lembro disso aqui. Le lembra assim que nós falamos lá na sala de aula nos últimos dias aí, né. AB é igual a AC ao quadrado mais o BC ao quadrado menos 2 vezes o AC vezes o BC, estão lembrados? Vezes o cosseno do que nós estamos estudando. Nós tínhamos 3 formulazinhas lá para trabalhar, estão lembrados? Então nós temos isso aqui, tá? Só para vocês relembrarem. E no final lá, a gente acaba tirando a raiz, porque esse aqui também está ao quadrado, né? Então por isso eu já coloquei dentro da raiz lá, para a gente poder fazer isso, tá bom? Então bora lá. Então nós vamos ter lá 100 vezes 100 que dá 10.000 mais 10.000 menos 20.000 vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3/2. Então, nós vamos ter lá a raiz de 20.000, que é a soma, né? Menos 20.000 dividido por 2, que dá 10.000. Opa, 10.000 raiz de 3. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Simples assim, vamos pegar lá o 2.000 e vamos fatorar, né? Eu vou fatorar esse primeiro aqui, os demais eu não vou fatorar, eu vou fazer direto, tá bom? Aí vocês vão fazendo o processo de fatoração. Então, se eu fizer aqui, ó, 20.000 por 2, 10.000, por 2, 5.000, por 2, que dá 2.500, por 2, que dá 1.250. Por 2 que dá 625, aí já é por 5, né. Por 5 que dá 125, por 5 que dá 25, que dá 5, que dá 5 e 5, 1. Então, grupinho, ó, 2, 2, esse 2 pulou, pulou. Então, nós vamos ter 2, 2, 5 e 5. 5 vezes 5, 25, vezes 4 dá 100, né. E aí ficou o 2 ainda para dentro. Então, nós vamos resolver isso aqui da seguinte maneira, ó, 100 raiz de 2, né, então essa raiz vai ficar em raiz de 2 menos a raiz em 3, tá. Tá feito aqui o que a gente precisava, perfeito. Agora isso em metros. Aí você pega e fala assim: "Ah, professora, mas o que que aconteceu lá com esse 10.000 aqui? Esse 10.000 também virou 100 lá", tá. Se você fizer a fatoração lá, ó, de 1.000, ó, esse com esse com esse com esse com esse, ó. Então 2 ficou lá 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 5 dá 100. Então tá feito lá, tá bom? Tá pronto. Aí nós vamos fazer o BC, que vai ser igual, cadê o BC aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui o BC, ó. BC, que é 60, ele vai ser igual ao AF, ó, igual ao AF. Então, nós vamos descrever da mesma maneira, só que ele agora é cosseno de 60, né, então, bora lá. Vamos fazer lá, 100 ao quadrado, mais 100 ao quadrado, do mesmo jeito, menos 2 vezes o 100, vezes o 100, aumentar isso daqui só um pouquinho, para a gente poder terminar aqui. Aí, vezes o cosseno de 60, e o cosseno de 60 é metade, né, então, nós vamos trabalhar lá com a metade. Então vamos direto ali, né, nós vamos ter 20.000 menos 2 vezes 10.000 vezes a metade, aí nós temos 20.000 menos 20.000 dividido por 2 dá 10.000, e aí 10.000, 20.000 menos 10.000, nós temos 10.000, né, e 10.000 é igual a 100 metros, belezinha. Agora nós vamos fazer o CD. O CD aqui, que é o de 45, ele não tem ninguém igual a ele, né, não tem ninguém. Então belezinha.
Dá um pause aí, vai copiando, fazendo as situações, eu vou apagar essa parte para a gente poder terminar. Então, feito lá o de 30 e o de 60, nós vamos fazer o de 45. Então, CD, né? Que é esse aqui, essa partezinha aqui, ó, CD. Do mesmo jeitinho, então, nós vamos fazer lá a raiz de 100 ao quadrado, mais 100 ao quadrado, menos 2 vezes 100 vezes 100, vezes o cosseno de 45. E o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos descrever lá. Daí já vou colocar aqui 20.000, tá? Já vamos passar essa fase aqui, ó, porque 100 ao quadrado dá 10.000, com 10.000 dá 20.000. Vai passar essa fase aqui. Menos 2 vezes 100 vezes 6, que também dá 20.000. Aí raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45. É isso, você vai fazer lá a simplificação, né, a fatoração, e nós vamos ter o 100 para fora, com o 2 menos a raiz de 2 metros. Tá bom? Faça lá a sua fatoração para ver se deu isso mesmo. E aí nós temos o EF, que é o de 135, ó, né? Esse daqui, ó, que nós vamos fazer. Então, o EF. Então, do mesmo jeito, já vou pular algumas etapas aqui, do mesmo jeito a gente só vai mudar para o cosseno de 135 lá, tá bom? Então, nós vamos ter lá 2.000 menos 2.000 vezes, ele é cosseno, ele não é seno, tá bom? Isso vocês vão aprender lá no primeiro médio. Quando é cosseno, a gente muda o sinal. Então, ele tá positivo, ele se torna negativo, né? Neste caso aqui, que é o cosseno de 135. Então, nós vamos ter lá também que ele vai ser o cosseno de 45, 135 para 180 falta 45, então nós vamos colocar, como ele é cosseno, nós vamos colocar ele no negativo, ó. Isso vocês vão aprender o ano que vem, tá bom? Por que que ele é negativo. E aí, tira lá a sua fatoração, 100 para fora, e nós vamos ter então 2 mais, porque fez aqui, ó, menos com menos mais, né, a raiz de 2 metros. Então, aplicamos a lei dos cossenos em todos eles, mas nós não acabamos, porque ele quer o comprimento do cabo. Qual que vai ser o comprimento do cabo? O comprimento do cabo vai ser tudo isso aqui que nós fizemos. Então, vamos colocar lá, comprimento do cabo. Como é que vai ser o comprimento do cabo? Bora lá. Nós começamos pelo ABD, né, então são 2, então são 2 vezes o resultado dele. 100, raiz de 2 menos a raiz de 3, mais aí nós fomos para o BC e o FA, que são 2 também. 2 vezes o 100, mais aí nós fomos para o CD, né, que aí deu 100 raiz de 2 menos a raiz de 2, e aí nós fomos para o último, que é o EF, que acabamos de fazer aqui, que é o 100 raiz de 2 mais a raiz de 2 dentro da raiz lá, né. E tudo isso então vai ser 200, né, aqui ó, 200 raiz de 2 menos a raiz de 3 mais 200 de novo, ó, 200 mais aí nós só vamos copiar o resto, né, 100 raiz de 2 menos a raiz de 2 mais 100 raiz de 2 mais a raiz de 2. E tudo isso em metros. Pronto, o comprimento aí, ele pergunta lá sobre o comprimento do cabo, é essa situação aí que nós temos do comprimento desses cabos que foram puxados aqui, tá bom? Exercício feito, exercício longo, né? Nem tem espaço na apostila para fazer tudo isso aqui. Bora para o próximo. Agora o exercício 4 da aula 160, que também é um pouquinho extenso, tá? Então bora lá. Por isso que eu estou fazendo o vídeo aqui. Uma peça de secção triangular ficou encaixada exatamente num buraco retangular, conforme indicado no desenho a seguir. Calcule a área do buraco não preenchida pela peça, sabendo que o seno de 105 é a raiz de 2 mais a raiz de 6 dividido por 4. Então, nós vamos estabelecer aqui algumas letrinhas para deixar bem
expressadinho aí o que nós vamos trabalhar. Então, bora lá. Então eu vou falar que este pontinho aqui é o meu A, este pontinho de vértice é o meu B, esse é o C, esse é o D e vou chamar esse aqui de I, ok? Então, com todos os ângulos estabelecidos aqui, então nós vamos começar falando sobre a medida. Vou anotar aqui, ó, medida do ângulo CE. Então, CE, que é este ângulo aqui, ó, EA. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então nós vamos ter que 180 menos 45 mais 30 graus é igual a 180 menos 75. Então, isso aqui é igual a 105 graus. Tá feito. Determinando a lei dos senos aqui, nós vamos fazer lá que EC está para o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Assim como um AC, ó, que vale 10 milímetros, né? Está para o seno de 105, que é raiz de 2 mais a raiz de 6 sobre 4. Fazendo a multiplicação em cruz aqui, eu não vou fazer no passo a passo, pessoal, mas vocês podem fazer essa multiplicação em cruz, tá bom? Ela vai resultar lá para nós da seguinte maneira, que EC é igual a 10 raiz de 3 menos 10 milímetros, porque eu não tenho espaço suficiente, isso daqui também é compridinho, tá bom? Então, se você tiver dúvida, faça aí no passo a passo para você ver o quanto vai dar, tá bom? Belezinha. Aí nós vamos colocar lá assim, ó. Agora, nós temos a medida de C a B, né? Que é o C, o A e o B. Então, nós temos lá 45, né? Então, nós vamos... E 90, né? Que tá aqui, ó, 90. Então, nós temos lá 180 menos 90 mais 45, estão em graus, né? 180 para 135, nós vamos ter lá 45 graus. Belezinha, então agora eu vou passar lá do outro lado. Sabendo disso, então, vou escrever aqui assim, ó, que o quadrado ABCD tem lado de 10 sobre raiz de 2. Isso por quê? Simples assim, né? Porque a diagonal, vamos colocar aqui, ó, a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Professora, por quê? Você tem um quadrado aqui, ó, e você não sabe os lados desse quadrado, então nós vamos chamar de LL, e aí nós vamos fazer a diagonal, certo? Então, aqui também é L. Então, veja aqui, ó, que deu um triângulo retângulo. Isso aqui é a nossa diagonal. Então, nós vamos fazer lá assim, ó, diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Nós estamos aplicando o teorema de Pitágoras, né, ó. D ao quadrado é 2L ao quadrado. Tirou raiz, vai ficar 2L raiz de 2. Tá bom? Então, essa é a diagonal do nosso quadrado. Mas como é que ele ficou 10 raiz de 2? Lá no nosso quadrado, ele diz que a diagonal vale 10, né? Então, é 10 igual a ele, que nós não sabemos o lado do quadrado, na raiz de 2. Então, nós vamos passar isso aqui para cá, ó. Fica negativo, 10 fica negativo, aí eles ficam negativos e menos com menos é mais. Então, o L fica 10 na raiz de 2, certo? Perfeito, então. Feito isso, nós vamos ver aqui que, né, esse lado aqui não pode ficar desse jeitinho. Então, nós vamos ter que mudar esse ladinho aqui. Por quê? Porque ele tem uma raiz aqui no denominador dele, né? Então, vai ficar 10 raiz de 2 dividido por 2. Isso aqui dá 5 raiz de 2 milímetros.
Então, esse aqui é o lado do nosso quadrado, tá bom? E agora, como a área do triângulo, que é o CEA lá, nós vamos trabalhar com ele agora, nós vamos pegar todas essas medidas que nós trabalhamos para achar, então, essa área do buraco, tá bom? Então, faça as suas anotações aí. Então, o que tá faltando agora aqui é a área do triângulo. Muito bem, então, CEA vai ser a metade desse CE vezes o AC, que vale 10 ali, né? Vezes o seno de 30, que é o que nós estamos trabalhando. Então, metade vezes esse C aqui que nós encontramos foi o que nós vimos lá em cima, né? Na realidade não é CE, é o EC que nós vimos. Então, lá em cima nós tínhamos visto lá 10 raiz de 3 menos 10, vezes o AC, que é 10 também, vezes o seno de 30, que é metade. Perfeito. Então, aí nós vamos ter... Então, eu vou já passar aqui isso vezes isso, ó, que já vai dar 1/4, para facilitar a nossa vidinha aqui. Vezes, se eu fizer aqui 10 vezes 10 dá 100, para facilitar, e aí sobra pra gente a raiz de 3 menos 1. Então, perfeito. Eu faço aqui 1 vezes 100, que dá 100, dividido por 4, dá 25, e sobra para nós a raiz de 3 menos 1, como é área, como nós estamos falando de área, é metros quadrados. Então, agora nós vamos ver a área do buraco não preenchido pela peça, né? Então, vou colocar aqui, ó, a área do buraco não preenchida pela peça. Então, nós vamos pegar o lado do quadrado, que é 5 raiz de 2 elevado a 2, menos o 25 que nós achamos aqui, né? Raiz de 3 menos 1. Aí, nós vamos ter aqui 5 elevado a 2, esse 2 cai aqui em cima, fica 25, 25 vezes 2 dá 50, menos 25 raiz de 3, menos com menos dá mais, 25. Então, aí nós vamos ter 25, vamos fazer uma fatoração, né? 25 vezes o 3, porque se eu pegar o 50 com mais 25 aqui, dá 75, né? Então, se eu multiplicar por 3, dá 75 também. Menos a nossa raiz de 3, e isso em metros quadrados. Então, tá feita aí a área do buraco não preenchida pela peça, tá bom? Seria aí essa partezinha amarela que nós temos aí, que não foi preenchida pela peça rosa, tá bom? Tá feito aí, então, pessoal, o exercício, os 2 exercícios, né, são um pouquinho mais complicados de fazer e de raciocinar em cima dele, porque ele é longo, mas tá feito aí os 2 para vocês darem uma olhada, e se houver alguma dúvida, leve para a sala de aula, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.